Olá pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho aqui só para explicar algumas coisas para ficar claro. É possível ter uma pressão da patela maior com exercícios que tem muito cisalhamento, tipo cadeira extensora, ou sissy squat, esse adaptado que a força, na verdade, ela é feita dessa forma e não dessa forma. Por exemplo, com o agachamento, a gente tem um peso aqui, certo? Nesse sentido. Nesse que eu fiz aqui, a minha tíbia está praticamente perpendicular ao solo e eu tenho uma força nesse sentido. Então está, entre aspas, imitando a cadeira extensora, porém minha tíbia está fixa. Então muda um pouquinho a coisa de figura. Dá para ter uma pressão da patela maior, tanto em exercícios de cisalhamento maior, né, de atuação de forças de cisalhamento, né, como se fosse fazer isso aqui, maior, mas também em exercícios de compressão maior. Mas vamos entender um pouquinho. Muita coisa se confunde quando a gente fala de pressão, compressão, cisalhamento, tração. Primeiro, em exercícios do tipo agachamento, deadlift, na literatura se fala compressão ou forças de pressão. A gente tem pressões muito grandes na patela, enfim, mas são coisas normais. E à medida que a gente vai fazendo, vamos pegar, por exemplo, um agachamento. Né? Meu fêmur está aqui, tíbia está aqui. A gente está lá retinho, né? Fêmur e tíbia, eles estão alinhados. Aí eu começo a agachar. Né? Imagina que a minha patela está aqui na frente. Aqui, ó. Aí eu começo a agachar. O tendão que sai do fêmur e vai para a tíbia, ele vai se alongando, se alongando, se alongando. Esse alongamento grande do tendão quadricipital ou patelar gera uma tensão grande na patela contra o fêmur. Isso é normal, isso tem que acontecer. Tanto é que isso acontece para a maior produção de força, para que a tíbia ajude o fêmur a deslizar e subir de novo. Isso é normal. Só que tem um porém também bem interessante. À medida que vai se descendo, né? A gente vai agachando e vai criando uma tensão grande do tendão, né, patelar, tendão quadricipital na patela contra o fêmur, as facetas, as partes da patela com o fêmur, né, ela aumenta as áreas de contato. Quando você tem maior área de contato, o que acontece com a pressão, meu amigo? Pura física. Cai. Né? Então nós temos, por mais que nós temos um exercício grande e compressivo de maneira global, a pressão da patela sobre o fêmur é menor. Ao passo que exercícios que têm categoria translatória, exercícios de categoria que a gente fala de deslizar, né, uma peça sobre a outra, girar, por exemplo, a cadeira extensora, que a coxa fica aqui. Você está sentadinho aqui, ó. Tronco, coxa está aqui e a tíbia está aqui. Acontece isso aqui, ó, certo? Isso é um movimento de translação, né? Um movimento que tem a tendência ao quê? Deslizamento, deslizamento, cisalhamento, tá? Vamos colocar assim. E nesses exercícios é possível ter uma grande pressão na patela, porque as áreas de contato da patela com o fêmur ficam menores. E quando você tem uma área menor de contato, você tem maior pressão. Pura física. Só que na cadeira extensora, menor área de contato da patela com o fêmur acontece próximo das extensões da extensão final. Por isso muita gente não recomenda fazer extensão com hiperextensão. Por quê? O contato com o fêmur é mínimo. Porém, esse contato mínimo gera maior pressão, pura física. Então por isso que a gente evita fazer hiperextensão de joelho, esses encaixes articulares também, por uma questão de proteção. E nisso, por mais que às vezes a carga que você esteja levantando, o peso total seja muito menor do que um agachamento, a pressão que está sendo exercida ali da patela sobre o fêmur é bizarra. Ela realmente pode acontecer uma lesão assim um pouquinho. É claro que a maioria acontece por excesso de erro, mas pode acontecer ali o início de uma lesão. Então no sissy squat isso também pode acontecer. Aí é que tá. Nesse que eu estou fazendo, pode acontecer o seguinte: lá embaixo é onde é o maior ponto de dificuldade, mas também é o maior ponto, é um ponto onde a tensão do quadríceps sobre, né, o tendão quadricipital, o tendão patelar sobre a patela é grande e vai ajudar você a empurrar. No momento que no sissy squat seria muito crítico, seria também tal como a cadeira extensora, eu já estou praticamente de pé. Fora que é o seguinte, a carga, ela é assim, ó. Ela não é no sentido da força da gravidade, ela é meio diagonal. Então as forças sobre o joelho ali são ridículas. Há uma tendência
por exemplo, e aí é que eu vou falar aqui para vocês, que no Sissy Squat, dessa forma que eu apresentei, lá embaixo, onde eu já estou com o joelho bem flexionado, há uma tendência da minha tíbia fazer ir muito para dentro, né? Esse deslize excessivo aqui, e meu fêmur empurrar mais a patela. Há essa possibilidade? Há. Só que o peso que está sendo exercido ali é muito pequeno, porque é o meu peso corporal. Fora que essa tendência de deslizar o fêmur ou não muito excessivo também, depende de como os músculos que atuam também não só na tíbia, mas na coxa, né, vão atuar para frear esses movimentos excessivos, de translação excessiva, esse desalhamento excessivo. Pode acontecer sim de minha tíbia vem para cá, nessa tendência, né, de evitar ir muito para frente, e meu fêmur fazer esse movimento, que a função também dos ligamentos é evitar esses movimentos excessivos. Mas o que eu quero dizer é que muita gente acha que não tem cisalhamento, e que o cisalhamento também não pode machucar. Pode. Mas geralmente não é nesses movimentos que a pessoa acha que machuca. A cadeira extensora pode ser um problema maior do que um Sissy Squat, por exemplo. Primeiro que ela está lidando com cargas acima do que o peso corporal é exercido na articulação. Então, assim, a chance de eu machucar numa cadeira extensora é muito maior do que a chance de eu machucar fazendo um Sissy Squat com peso corporal. Isso aí é fato. Apesar de não serem exatamente a mesma coisa, porque no Sissy Squat a gente tem a tíbia fixa, assim, mais ou menos, apesar de estar na ponta do pé, a tíbia acaba se movimentando, mas vamos colocar que ela está fixa. E meu fêmur é que se movimenta em relação à tíbia. Na cadeira extensora a coisa é diferente. É a tíbia deslizando sobre o fêmur. Então não é exatamente a mesma coisa não. Mas sim, tem como ter maior pressão da patela contra o fêmur, tanto em exercícios compressivos, quanto exercícios cisilhantes, vamos colocar assim, que tem maior tendência dessas forças atuarem, né, de cisilhar, do que essas forças aqui atuarem, forças de compressão, né? Mas enfim, entenda que as forças que geram maior pressão na patela, e eu quero deixar isso muito claro, em agachamentos e deadlift, é porque o tendão se alonga muito. Essa pressão, essa compressão patelo-femoral que a galera adora ficar falando. Mas não é uma força que vai prejudicar o joelho, a não ser que você deixe ter uma combinação de forças. O que é uma combinação de forças? Você está agachando ali, começa a agachar, começa a agachar, começa a agachar. Aí o que você faz? Você, além de já estar fazendo esse movimento aqui de agachar, o fêmur descendo, você faz isso aqui, ó, a tíbia inclinando e o fêmur indo para frente. Aí, meu amigo, você está aumentando o cisalhamento das peças também. Além de ter uma força compressiva atuando sobre o joelho, você tem uma força cisilhante absurda, porque você está deixando fazer isso e isso. Ó, uma tendência de deslizar. Por isso, muitas vezes a gente, assim, não é que não possa avançar muito o joelho. Isso é proibido. Tanto é que eu faço muitos exercícios que o joelho vai lá na casa do chapéu e o exercício de Sissy Squat é um exemplo disso. O que a gente não pode é ficar fazendo regrinha. Isso pode acontecer, o joelho ir lá para frente, não tem problema nenhum. Agora, qual é a magnitude da carga utilizada da quilagem, né, que está sendo aplicado além do peso tradicional, combinado com um monte de força junto. Então já tem uma força sinceramente pequena no agachamento, ele é mais estável. A partir do momento que eu começo a mexer a outra estrutura óssea tíbia em excesso, você está aumentando outra atuação de força aí cisilhante. Aí você está tendo forças combinadas. Forças combinadas são mais lesivas. Sempre tem uma que predomina muito sobre a outra. Mas se você faz com que duas predominem muito, aumentem muito a quantidade, aí pode virar um problema. Então vamos parar de achar que só porque um exercício ele parece ser estranho, ou porque ele não parece ser convencional, que está errado. Não é assim. A gente precisa analisar as forças que estão atuando, os tipos de movimento, a artrocinemática e principalmente, né, a técnica executada, o peso que o indivíduo está usando. Com peso corporal dificilmente você vai ter uma lesão severa.
Agora, quem tem problema de frouxidão ligamentar, rompimento de ligamento, aí eu já não acho interessante. Porque os ligamentos, eles fazem o controle excessivo rotatório, né? Eles evitam esse excesso rotatório do joelho, que existe, é pequeno, mas tem, e o movimento excessivo translatório aqui de cisalhamento. Aí, para quem vai fazer esse squat que já tem algum probleminha, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, aí já pode ser um problema. Não estou dizendo que é proibido, não é isso. Tem que analisar quadro a quadro, é possível fazer isso. Mas vamos tomar cuidado por só analisar as coisas com base no que a gente vê e não com base no que a gente analisa. Você tem que analisar tudo, além do contexto individual, do paciente, do praticante. Beleza, pessoal? Então é possível sim ter grandes compressões patelofemorais, sim, em exercícios do tipo agachamento, porém as facetas, contato com as facetas da patela com o fêmur maior, maior área de contato, menor a pressão. E podemos ter também compressões grandes, pressões, né? Pressão da patela contra o fêmur grande em exercícios do tipo cisilhante. Só que geralmente acontece o quê? Onde o contato da patela com o fêmur é menor, as áreas de contato, portanto uma maior pressão, portanto uma chance de machucar maior, mesmo não tendo uma característica de força atuante de compressão. Porque se você for ver em exercício, por exemplo, novamente com uma cadeira extensora, aqui meu tendão está totalmente, praticamente aqui encurtadinho. E aí? E minha patela está aqui, ó. Ela acaba encostando no fêmur. Para uma faceta, a área de contato é menor, você tem uma pressão grande. Então tem que tomar cuidado, pessoal. Não existe regra. Tem que parar de trabalhar com regra. O sissy squat pode ser lesivo? Pode. Tão lesivo quanto um agachamento mal feito também. Então, sem regras. Beleza, pessoal? Videozinho aqui para conversar, porque tem muita gente que acha que tem que ter regra, que não pode ter variações de movimento, enfim. Beleza? Espero que tenha ficado claro. É possível machucar no sissy squat, é raro, mas por um deslize excessivo do fêmur, não necessariamente por uma compressão, até porque a carga que está sendo aplicada é neste sentido, diagonal e não totalmente aqui, então uma carga compressiva, uma força compressiva de fato é muito menor, mas eu tenho um cisalhamento, uma tendência de deslizar maior. Eu estou forçando meus ligamentos mais nesse tipo de exercício do que no agachamento. Isso aí é fato. Agora, não quer dizer, porque eu estou fazendo isso, que minha patela vai ter uma compressão maior. Não vai ter uma compressão maior se eu não tiver um deslizamento excessivo, né? Mas assim, super seguro, dá para fazer, é um exercício só com peso corporal e ele pode ser muito mais seguro do que você está fazendo um agachamento, aí, um front squat, um back squat aí, terrível. Beleza, pessoal? Vamos parar de regrinha, né? Isso aí já tá chato pra caramba.